Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje, em matemática, nós vamos falar sobre a calculadora. Abra o seu livro na página 28 e vamos começar a realizar os exercícios. A professora vai colocar uma calculadora aqui, que é do computador, e vocês podem acompanhar. Vocês podem usar uma calculadora, também podem utilizar a calculadora do celular para realizar os exercícios. A número 1. Para fazer aparecer o número 752 no visor da sua calculadora, quais teclas você deve digitar? Escreva quais são elas na ordem em que devem ser digitadas. Então, se você fosse digitar o número 752, quais dessas teclas aqui você utilizaria? Você vai colocar elas aqui na sequência de como você usaria. Como está explicado aqui embaixo, você pode desenhar as teclas também aqui. Agora tem uma questão aqui embaixo. A Carolina deixou cair a calculadora dela e a tecla número 4 se quebrou, então não tem mais a número 4. Para representar o número 243, ela realizou a seguinte adição. Ela colocou 233 mais 10. E conseguiu formar o número 243 que ela precisava na calculadora. Então, observem lá. Ela apertou a tecla 2, 3, o 3, a tecla mais, a tecla 1 e o 0 e saiu o número 243. Que outra operação ela poderia fazer para aparecer o número 243? Escreva no espaço e compartilhe com seus colegas. Então, você vai fazer aqui na calculadora outra adição que pudesse chegar naquele número. Por exemplo, eu poderia utilizar o 239 mais 4. Vamos ver. Deu 243. Então, esse é um exemplo. Você pode utilizar outros números, você vai anotar aqui qual foi a sequência que você utilizou, tá bom? Após digitar uma adição e depois seguidas vezes o sinal de igual, um fato curioso acontece. Na atividade seguinte, você poderá descobrir esse fato. Aqui na atividade número 3 está assim: digite a sequência de teclas mostradas, complete as lacunas com os resultados indicados no visor e discuta com os colegas e o professor sobre qual é essa curiosidade. Então, vamos lá. Qual a tecla que está mandando apertar primeiro? A número 5. 5 mais, então aperto mais, o 100. E depois eu tenho que apertar o igual. Apareceu o número 105 que está colocado aqui embaixo, certo? Então, agora você vai apertar o igual de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Apareceu o que agora? O 205. Então, anote lá. Mais uma vez. 305. Perceba que à medida que você vai apertando o igual, você vai adicionando parcelas de 100, porque a primeira parcela que você adicionou era de 100. Então, você vai adicionar sequências de 100 em 100, até o final, e vai sempre anotando. Professora, só dá certo com o número 100? Não. Todo número que você fizer a soma e depois ir apertando o símbolo de igual sem reiniciar, você vai ir fazendo a sequência. Vamos, por exemplo, fazer a sequência do 10. 10 mais 10 igual a 20. Se eu ficar apertando o igual, ele vai ir me dando a sequência de 10 em 10. Então, vamos lá. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e assim por diante. Todas as vezes que eu for apertando, ele vai aumentando de 10 em 10. Agora, nós vamos começar a falar um pouco sobre as operações matemáticas com dinheiro. Então, aqui nós temos as cédulas de real, né? A cédula de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Aí, você terá que calcular qual valor se obtém com 5 notas de R$100. Se eu tivesse 5 notas de R$100, quantos reais eu teria no total? Você pode fazer esses cálculos da forma que você achar melhor
e anotar os resultados aqui. A outra atividade está falando para calcular quantos reais sobrarão após a retirada de cada quantia dada. Vamos para a letra A. Se eu fizesse uma compra e eu tivesse essas duas notas aqui, no total eu teria R$150, certo? Se eu gastasse R$30 nessa compra, quantos reais sobrariam para mim? Você vai realizar essas contas e vai colocar o resultado aqui. Você pode primeiro fazer a adição das notas, se você não conseguir fazer o cálculo mental, não tem problema. Para depois fazer uma subtração. Quando você vai retirar, você vai subtrair. Então, antes descubra qual o valor total que você tem, para depois fazer uma subtração e retirar aqui os R$30. E aqui está dizendo que você vai retirar R$25 desse total de cédulas aqui, tá bom? E depois você anota quanto sobrou. Vamos para a página 30. Aí aqui nós temos também um outro objeto que nós já estudamos sobre ele. Lembram do dado? Lembram que nós falamos que sempre no dado, o número que estiver de um lado somado com o número do outro lado vai dar 7. Vocês lembram que nós fizemos essa atividade? Então, muitas crianças têm o passatempo preferido. Olivia adora brincar. Um dia, ao arrumar o seu quarto, ela encontrou o dado numerado de 1 a 6. Fez alguns lançamentos e observou fatos interessantes. Responda as perguntas para saber o que ela observou. Então, você vai descobrir observações que ela fez sobre esse objeto. Então, a primeira observação. Quando jogamos um dado numerado do 1 até o 6, qual é o resultado que pode aparecer? Quando você lança um dado, quais os números você pode obter? Em uma das faces só, você vai anotar aqui todos os números. Põe o pontinho final, tem uma outra pergunta para responder. É possível saber qual número será obtido? Então, quando você joga o dado, você sabe em qual número vai cair? Se você sabe, você vai colocar a resposta, mas a gente sabe que não, né? Quando nós lançamos o dado, nós não sabemos em qual número vai cair. Nós sabemos que pode cair entre 1 e 6, mas não sabemos qual número vai cair. A número 2. E ao jogarmos 2 dados, é possível saber quais números serão obtidos? Quais duplas de resultados são possíveis? Então, se nós tivéssemos 2 dados e lançássemos eles, quais números poderiam aparecer? A mesma sequência, né? Do 1 até o 6. Então, você vai colocar, pode aparecer o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nos 2 dados. A segunda pergunta é quais duplas de resultados são possíveis? Então, quando você lançasse 2 dados juntos, quais seriam os resultados possíveis? Nós teríamos várias possibilidades, começando pelas possibilidades de combinação com o número 1. Você pode anotar lá. Poderia cair no dado o 1 e o 1, 1 e o 2 no outro dado, o 1 e o 3 no outro dado, e assim por diante. Também poderia cair o 2 combinado com todos os outros números, até com ele mesmo, porque seria um outro dado, e assim por diante. Anote todas as sequências possíveis aqui, tá bom? Ainda na página 30, atividade 3, você vai completar a tabela registrando todos os resultados que podem ser obtidos no lançamento de 2 dados e na adição de seus pontos. Então, vamos lá. Foram lançados esses 2 dados aqui. Aqui é um dado e aqui é a representação de outro dado. Veja que aqui foi lançado um dado e caiu o número 1. Essas são as combinações que serão possíveis. E aqui também caiu o número 1. A soma desses 2 dados deu 2, foi anotado aqui. Agora, o próximo dado, a combinação desse dado com o próximo aqui. Naquele dado caiu 1 e aqui caiu 2. Qual será o resultado total? 3, então você vai anotar aqui. E assim por diante, anote todas as combinações do dado 1, depois as combinações do dado 2 e assim por diante. Esse estudo que nós estamos fazendo, nós chamamos de estudo de possibilidades. Então, realize esse exercício e você vai entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Nós estamos relembrando algumas coisas que nós já estudamos. Um beijo e até a próxima aula!